pedaços de pratos e cacos de louça. Nos dormitórios reinava o mesmo caos, roupas masculinas e femininas, travesseiros e cobertores estavam manchados de sangue e em montes se esparramavam pelo chão. Em algumas camas jaziam cadáveres, bem como na ruela que, em vão, poderia ter sido uma via de fuga. Por não encontrar o corpo de Raul, em lugar nenhum, o preocupado conde saiu ao pátio, onde havia uma grande quantidade de mortos, porém, nem Armando, nem o filho se encontravam. Sumiram, estranho. Quem podia apanhar tão rápido 3 cadáveres? Eu sei, com certeza, que o irmão mais velho caiu aqui, resmungou Briande, inclinando-se para apanhar um objeto manchado de sangue. Era uma touca de veludo com uma pena branca, enfeitada com um valioso agrafe de esmeraldas e brilhantes. Depois de pensar um minuto, o conde pegou a joia e a colocou no bolso. É pena que tão precioso objeto caia nas mãos de um qualquer, acrescentou ele. Pensativo e sem vontade, o conde voltou para casa onde surpreendeu Darmy cochilando tranquilamente no divã de seu gabinete. A noite de São Bartolomeu. 303 à frente do barão, na mesa, havia algumas joias de ouro e objetos de grande valor. O barão, intencionalmente, empenhou-se em fazer fortuna naquela noite. Pela impressão ditosa e o sorriso na sua cara inchada e suja de sangue, podia-se ver facilmente não apresentar ele o mínimo remorso. Briande o sacudiu com força. Queria saber o que tinha acontecido com Diana, mas nada era capaz de interromper o sono do barão João. As perguntas do conde, Darmy somente respondeu monossílabos incompreensíveis e novamente, como uma massa imóvel, caiu no divã. Cansado de tentar despertá-lo, Briande o deixou em paz. O conde se lavou, trocou de roupa e após comer também foi se deitar. Saurmont, às 8 horas, depois da noite de descanso, sentia muita fome. Desta vez conseguiu levantar o barão. Depois do jantar, Darmy lhe contou que levou Diana ao Louvre e ordenou a Gabriela não deixá-la ir a lugar nenhum, enquanto não voltasse a calma e a ordem. A seguir prometeu a Briande visitar a moça na manhã seguinte. Durante o resto da noite a conversa girou em torno das façanhas da madrugada. Nessa manhã imediata, um acontecimento inesperado mudou o humor dos dois e de todos os parisienses. Corria o boato de que o cemitério dos Inocentes tinha amanhecido florido 67. Apesar do tempo maravilhoso, isto era raro para um 25 de agosto. Tomados pela curiosidade, Saurmont e Darmy também se dirigiram para lá. 67. Um espinheiro que floria na primavera, e que, como de costume, perdera seus odoríficos atavios no mês de junho, reflorira durante a noite. A rainha Margot de Alexandre Dumas, Pag. 119. Nr. 304. O cemitério era tomado por grande multidão que aumentava a cada minuto. Uma árvore milagrosa na qual, realmente, se distinguiam flores desabrochando, estava cercada de soldados não permitindo a aproximação de ninguém. Apesar disso, a exaltação da massa crescia, como a maré alta. O milagre era evidente. Mas seria isto uma confirmação da alegria celestial? Soavam os sinos. O badalar agiu sobre a massa no mesmo instante. O potente som de cobre, a atmosfera tensa, enlouqueceram as massas. Ouviam-se os cânticos de súplica e as exclamações histéricas das mulheres que, em êxtase, glorificavam o milagre e incitavam os homens a assumir a guerra santa e exterminar de uma vez por todas os malditos huguenotes. Em resposta à incitação, surgiram ameaças, gritos de ódio e berros. O povo começou a se deixar levar pela exaltação. Toda a cidade foi tomada pela vontade de matar. Teve início um morticínio ainda mais cruel e sangrento que o da véspera. Desta vez, porém, ocorria à plena luz do dia e se apresentava como um espetáculo sem precedentes, pois se desenrolava diante dos olhos do rei e com o consentimento das mais importantes personalidades da nobreza. Saurmont e Darmy também não resistiram ao fervor geral. Matavam por matar. Não obstante, pouco a pouco, começaram a pensar com calma e compreenderam ser uma ótima oportunidade para acertar todas as contas pessoais e se livrar das pessoas importunas. Mesmo que nesse tumulto morressem católicos, quem poderia provar que isso fora feito de propósito?
Darmy tinha credores, Saurmont também. Este odiava alguns que perseguiram seu pai sem clemência e o despojaram das terras hipotecadas. O conde decidiu se vingar pelo pai. Briand e o barão se separaram, sem dizer um ao outro os seus planos. À noite de São Bartolomeu, 305, Darmy se dirigiu à casa de seu principal credor, que tinha a infelicidade de ser protestante. Contudo, chegando lá, o barão viu que haviam se antecipado e que, seguramente, outros devedores já tinham se livrado do velho, tido como muito rico. Na entrada da casa estavam estendidos os corpos da mulher e de sua filha mais velha. Alguns meninos vadios de expressão feroz se divertiam em carregar por uma corda uma criança de peito que gemia enfraquecidamente. Os pequenos canibais lhe gritavam: "Pare de rosnar. Você chegará a tempo de cair no rio, junto com seu pai e seus irmãos." Ouça como eles gritam e o chamam. E, realmente, ao longe se ouviam vozes de crianças e uma voz masculina dizendo para não se agarrarem a ele. Apesar de sua crueldade, João Darmy por um instante ficou paralisado pela triste cena. Lembrou ele também ser pai. Blasfemando, o barão se virou, colocou na bainha a espada manchada de sangue e se dirigiu ao Louvre. Briand retornou tarde ao seu hotel. Estava muitíssimo satisfeito por haver saciado finalmente seu ódio que há tantos anos levava atravessado na garganta. Em sua residência encontrou Darmy andando de um lado para outro no quarto, preocupado. "O que há, barão? Por que esta preocupação? Acaso trabalhou mal hoje pela glória de Deus e em honra da milagrosa árvore do cemitério dos inocentes?" indagou o alegre Briand. 306 O barão parou e, após ter arrancado a gola que o sufocava, disse alto, com ar amargurado: "O que há comigo? Arrependo-me muitíssimo de haver ajudado a matar o pobre Raul de Montfort. Essa história toda me custará a vida de Diana. O coração da pobre criança está destroçado. É triste olhar para ela, encontra-se irreconhecível. E, além disso, esgota suas últimas forças cuidando de um ferido." "Quem?" perguntou surpreso Briand. "O jovem Beauchamp. Está gravemente ferido e ela o instalou em seus aposentos." "Diga-me, por favor, como é que ele foi ferido justamente no quarto da senhorita de Mylord?" perguntou Saurmont, ao mesmo tempo em que ficava vermelho de raiva. "Ele não foi ferido no quarto dela. Conforme as palavras de Gabriela, se passou da seguinte forma", respondeu um pouco mais tranquilo Darmy: "Levei Diana desmaiada ao Louvre. Sua camareira, depois de gastar todas as essências de que dispunha, sem resultado, resolveu recorrer a outra dama de honra e lhe pedir algo adequado à ocasião. Quando estava prestes a ir, ouviu o ruído de um corpo caindo próximo à entrada. Vacilando entre o medo e a curiosidade, ela entreabriu a porta e viu um moço estendido no chão. Ela o teria deixado ali, se não tivesse reconhecido René de Beauchamp pela corrente que sempre leva consigo. Imediatamente a moça arrastou o Visconde para o quarto e trancou a porta. Voltando a si, Diana resolveu escondê-lo. De que maneira René veio parar no Louvre, eu ainda não consegui saber. Não há nada de mais nisso. O principal é arranjar uma forma de tirá-lo dos aposentos de Diana, comentou Saurmont, enchendo um copo de vinho e convidando Darmy a fazer o mesmo. A noite de São Bartolomeu. 307 O resto do dia foi ocupado por assuntos políticos e revoltas que estouravam em toda Paris. Uns continuavam o morticínio, outros faziam peregrinação ao cemitério dos inocentes e ao Monte Falcon, onde na forca 68 balançava uma massa repugnante, escura e sem forma. Confirmou-se tratar do corpo de Coligny. Aliás, o rei foi o primeiro a visitar o local. Com toda a corte ele se dirigiu ao Monte Falcon para ver os restos deformados do homem que ele nomeava por meu pai. Apesar de haver muito para se ocupar e fazer, Saurmont não podia esquecer nem por um minuto que Beauchamp se encontrava com Diana. Imaginava todos os planos possíveis para eliminá-lo ou, ao menos, tirá-lo dali. Matar o jovem no Louvre era difícil, por isso Briand resolveu avisar o Duque d'Anjou que René se encontrava no quarto da dama de honra e lhe pedir ajuda para liquidá-lo. A ocasião oportuna apareceu 8 dias após o primeiro levante. Briand jogava com d'Anjou e sentiu que o jovem duque estava bem-humorado e se mostrava muito simpático para com ele.
Briand lhe manifestou que não seria mal arrancar do refúgio um sujeito que, visivelmente, se inclinava aos protestantes. Ficara sabendo que René passara a noite em casa de um huguenote. Por ser um herege secreto ou próximo de se tornar, ele merecia morte. Acrescentou que a senhorita de Mailor, se deixando levar por seu bom coração, estava somente se comprometendo em vão. 308 Os olhos negros do duque maliciosamente se fecharam no conde. Alisando a própria barba, respondeu, depois de um longo silêncio: deixe disso, conde. Não se pode proibir uma dama de ter compaixão. Minha irmã Margot também cuida em seus aposentos de um palaciano 69 chamado Tejan, rapaz confirmadamente huguenote. O rei cala. 68. Na H.D.F. pague 376, diz a corte ter pedido fosse Coligny enforcado em efígie no cadafalso de Montefalcon, mas a populaça lhe suspendeu seus pés, já que ele estava decapitado, e a própria corte foi se divertir com esse horrível espetáculo. N.R. 69. Margot, cujo casamento é relatado neste livro, de fato alojou em seus aposentos reais um ferido. A rainha Margot de Alexandre Dumas, pagues 87-88. N.R. A grandiosidade dele anda cansada destas coisas e não seria sensato lembrá-lo do caso. Hoje pela manhã um grande número de corvos pousou no pavilhão do Louvre e faziam tal barulho que todos saíram para ver 70. As damas ficaram assustadas e o rei muito preocupado. Controlando a ira que sentia por dentro, Briand se inclinou e falou em tom baixo que tocou no assunto somente por fidelidade ao rei e ao catolicismo. Depois de jantar, a conversa tomou outro rumo. De repente um pajem entrou correndo no quarto e comunicou que o rei exigia a presença do irmão, o mais rápido possível. Visivelmente preocupado, o duque se levantou no mesmo instante. Os demais também foram tomados de preocupação ao ouvirem gritos e berros. A impressão era de que partiam da cidade. A noite de São Bartolomeu. 309 A julgar pelo barulho, se podia deduzir que havia um novo massacre ou um levante do povo. Uma hora depois o duque retornou. Pálido e nervoso contou que, quando o rei se deitou e ainda se encontrava desperto, começaram a se ouvir gritos de pessoas sendo executadas. Imediatamente todos os empregados foram despertados. Pensando que na cidade ocorria novo morticínio, o rei, rapidamente, enviou o senhor de Nancy à frente da tropa, com ordens de reprimir severamente qualquer novo massacre. Porém o capitão voltou e disse que a cidade estava calma, sendo que os ruídos e gritos surgiam do próprio ar 71. Briand voltou para casa fortemente impressionado. Lembrou como suas vítimas haviam aparecido perto da Cruz Negra. Uma sensação indescritível, doentia, se apossou. 70. Carlos IX vê sem cessar em sua imaginação imagens de corpos massacrados. A angústia do remorso toma alguns dias após a tragédia, quando uma multidão de corvos vem pousar na bandeira do Louvre. Seu ruído faz sair para os ver, e as damas, assim como o rei, se amedrontam. Marguerite de Navarre de Jacques Castelnau, pague 103. N.R. 71. Na mesma noite, o rei, 2 horas após haver-se deitado, sai da cama e faz os outros levantarem, e manda buscar seu cunhado, entre outros, para ouvir no ar um grande fragor e vozes berrando, gemendo e até ululando, em tudo semelhante ao que se ouviu nas noites de massacre. Estes sons foram tão distintos que o rei, acreditando numa nova desordem, chamou os guardas para percorrerem a cidade e impedir o morticínio. Mas, tendo sabido que a cidade estava em paz e apenas o ar estava agitado, ele, o rei, também ficou perplexo, pois o clamor durou 7 dias, sempre à mesma hora, idem obra nota 70, N.R. Dele, quando pensava que dentre as pessoas assassinadas sempre haveria alguma que poderia aparecer. No dia seguinte à noite Briand se dirigiu ao Louvre. Havia uma reunião com o rei. Desta vez Carlos IX não se apressou em ir dormir e prolongou a recepção. Fosse o motivo disto a lembrança dos terríveis sons da noite anterior ou simplesmente medo da escuridão e silêncio de seu dormitório 310 Sua Majestade estava pálido e carrancudo como de hábito e iniciara uma nova partida de xadrez com o rei de Navarra. A noite era maravilhosa, quente e perfumada.
Alguns dos cortesãos se sentaram ao lado de uma janela aberta e conversavam a meia voz. Outros se colocavam ao lado dos dois reis e acompanhavam o jogo. Entre estes últimos se encontrava Briande. Sendo apaixonado pelo xadrez, o conde, sem mergulhar nas peripécias da partida, se enfadava por dentro, pela negligência com que Carlos IX conduzia o jogo. De repente um barulho terrível vindo do lado de fora cortou o ar. Ouviam-se claramente o som das armas, os gritos de desespero e medo, o lamento dos agonizantes e os berros selvagens dos assassinos. Numa palavra única, os terríveis sons da noite de 24 de agosto. Todos ficaram como que paralisados. Este eco do morticínio, reiteradamente na mesma hora, surgido do desconhecido, golpeava a consciência dos carrascos e causava nos presentes a sensação de opressão. Estes começaram a suar frio, nenhum deles deixou de empalidecer ouvindo as vozes de vingança de suas vítimas que se erguiam a Deus do fundo de suas covas. Carlos IX tremendo, pulou da poltrona e se apoiou na mesa. Estava branco como um papel. O tique nervoso a que estava submetido lhe desfigurou o rosto. Os cabelos e a barba se arrepiaram de pavor. A figura do rei era horrível e repugnante, aumentando o medo que assaltava todos. Nos minutos seguintes reinou um silêncio sepulcral na sala. A noite de São Bartolomeu. 311 e o rei foi o primeiro a violá-lo. Enxugando o suor frio que escorria da testa, ele caiu na poltrona e disse com a voz alterada, de Nancy: vai, realize mais uma vez um inquérito rigoroso sobre a procedência destes gritos. Passe a mesma ordem às guarnições de Paris. Paques de ele deu um murro na mesa. Se encontrarem os culpados desta mistificação, ordeno que os esquartejem na Praça Greve. Henrique, vamos prosseguir nosso jogo. O rei de Navarra se inclinou sobre o tabuleiro, mas sua mão tremia tanto que derrubou as peças. Só o olhar zombeteiro de Carlos IX o obrigou, ainda que com dificuldade, a se dominar. Começaram a jogar em silêncio. A partida já se estendia por muito tempo, quando de súbito o rei gritou e se jogou para trás. Seus lábios estavam semiabertos e os olhos arregalados se fechavam em algo que a princípio ninguém havia notado. Briande também se aproximou curioso. Uma exclamação de pavor se congelara nos lábios ao ver uma gota de sangue gotejar da mesa e manchar os dedos do rei. Minutos depois o gotejamento cessou, para logo em seguida recomeçar mais intenso. Por fim parou, desfazendo-se em vapor que por sua vez se espraiou no ar. Carlos IX se levantou e, com a cabeça zonza e os passos cambaleantes, se dirigiu a seus aposentos. Duas levretes 72 o seguiram com o pelo eriçado e o rabo entre as pernas. Todos os que não eram obrigados a ficar no Louvre serviço saíram rapidamente, tomados de pavor, medo do sobrenatural. Estes senhores não temiam nem a Deus nem ao diabo, desprezavam o perigo, mas tremiam diante de misteriosas vozes invisíveis, mais do que um padre falando sobre almas perdidas. 312 Briande foi o que mais ficou impressionado. Durante os dias seguintes, recolheu-se ao seu hotel e não recebeu ninguém além de Darmy, que lhe trazia notícias de Diana. Assim ficou sabendo que Raul e Armando de Montfort realmente haviam morrido e que a condessa e o filho tinham se salvado. O barão estava triste e lamentava muito não haver salvado Raul, já que Diana lhe havia comunicado que decidira tomar o hábito do convento. A notícia tirou Briande de seu torpor mental. Com a determinação inata que possuía, convenceu Darmy a usar a autoridade paterna para impedir tamanha insensatez. A partir desse dia Briande recebia informes diários do que se passava com Diana. Darmy lhe contou que a condessa de Montfort deixara Paris levando consigo os corpos do marido e do cunhado e que Diana adoecera de desespero, depois de se despedir de Clemência e dos restos mortais do noivo. Certa vez o barão chegou com ar tão alegre e satisfeito, que Briande, curioso, perguntou que alegria o havia deixado assim. Sinto-me feliz porque hoje consegui convencer Diana a desistir da ideia de se tornar freira. Ela me jurou. Em troca prometi levá-la ao convento em que estudou. Ela quer passar o tempo de luto lá, sozinha e rezando. Quando a trouxer de volta, espero que sua tristeza já tenha passado e ela esteja preparada para uma nova vida. Darmy deu um tapinha no ombro de Briande e este não pôde conter o riso. 72.
Levretes Galgas. N.R. A Noite de São Bartolomeu. 313. Quanto ao pequeno Visconde, isso é uma longa história. Estou esquecendo de contar, disse o barão. Imagine, hoje quando eu estava nos aposentos de Diana, para minha grande surpresa, apareceu para vê-la o Marquês de Marillac Paques de eu, como diz Vossa Majestade. Será que ele está querendo retomar o noivado? Perguntou Briand enrubescendo. Que ideia! Diana o chamou para levar René recuperado. A cena era das mais frias e cerimoniosas. Só com relação ao Visconde existe algum segredo. Não acredito ser o ferimento de René casual. Parece quererem assassiná-lo, mesmo sendo católico, para agradar sua esposa. Minha filha deu ao Marquês uma carta cuja assinatura provavelmente é de mulher. Sem dúvida, a carta é da bela Marion. Ela fará um reproche ao Duque de Guise por cumprir tão mal a tarefa de fazê-la viúva, notou sorrindo o conde. Todavia, onde Diana conseguiu este documento comprometedor? Disse em tom desconfiado Darmy. O senhor pode ajudá-la nesse caso pérfido. Aliás, não há nada de mais nisso. Diga-me, Sr. João, quando pensa deixar Paris? Dentro de 3 semanas, penso. Diana já fez o pedido de dispensa. Uns negócios ainda me prendem aqui. E o que pensa fazer, Briand? Vou acompanhá-lo. Não há nada mais me segurando aqui, respondeu rindo o conde. Após encher 2 copos, acrescentou, bebamos ao futuro, pela realização de meus desejos e pela saúde da futura Condessa de Saurmont. 314 J. W. Rochesier. Resolvemos transcrever de Louis Batfall, Le Siècle de Renaissance, pages 240 e 241. A morte de Carlos IX. Pouco a pouco Carlos IX declinava. Desde as lúgubres noites de matança e saque, ele estava irreconhecível, abatido por uma melancolia que ninguém podia distrair. Ele parecia uma sombra triste e tímida. Os embaixadores estrangeiros observavam que ele tinha sempre a cabeça baixa, não ousando mais olhar as pessoas no rosto, fechando os olhos. Às vezes, quando alguém lhe falava, ele erguia as pálpebras com esforço e após uma rápida olhadela inquieta, as abaixava. Um retrato desse tempo, da escola de Clouet, há pouco ainda no castelo da Zaire-Ridial, o representa com o rosto pálido e fatigado, o olhar desvairado, a mão diáfana tremente, imagem surpreendente do homem atormentado de remorsos, diante do pensamento que a ideia fixa, obsedante, volta perpetuamente. Ele escarrava sangue, os médicos tinham julgado como sofrimento do pulmão. Dia a dia ele se enfraquecia, se curvando, emagrecendo, a febre o queimando muito. Na primavera de 1574, já era apenas um esqueleto que se arrastava. Em maio ele se acalmou, em vista da fraqueza extrema, não mais deveria se levantar. Na noite de 29 para 30 teve uma crise, ao curso da qual se acreditava ele morresse. Ele dizia, com acento de angústia, quanto sangue! Quanto sangue, meu Deus, me perdoe, eu já não sei onde estou. Estou perdido. Ele estava inundado de suor. Sua ama de leite o velava, enxugando seu rosto com um lenço. No dia 30, pela manhã, chamou o Duque d'Alençon e o rei de Navarra e lhes disse que, após ele, a regência pertenceria à rainha-mãe, sendo necessário obedecê-la, recomendou ao Béarn sua filhinha e depois comungou. Foi-lhe dada a extrema unção. No dia 31, na presença de Catarina de Médicis, que nunca o deixava, procurando-lhe dizer algumas palavras sobre os negócios de Estado, ele a fez compreender que todas as coisas humanas não mais o interessavam. Estertorava. Às 4 horas da tarde expirou, a única palavra pronunciada foi mamãe. Tinha 24 anos. Tradução da revisora, 1. Carlos IX, 1550-1574, 24. Henrique III e o Duque de Guise no Castelo de Blois 25. Louis I de Bourbon, Príncipe de Conde, 26. Henri de Danville. E o rapto animada agitação havia tomado Angers, sempre tão pacata e bucólica. Há alguns dias os habitantes da cidade vivam mais na rua do que em casa. O orgulho das pessoas era ver as visitas ilustres acolhidas pela cidade por detrás de suas muralhas. 73.
O Sr. Francisco d'Alençon recebera o título de Duque d'Anjou e visitava sua cidade 318. Haviam-se passado 4 anos desde a funesta noite de S. Bartolomeu, acarretando importantes acontecimentos políticos e grandes mudanças. O rei Carlos IX havia morrido de uma estranha e desconhecida doença, como se comentava de veneno. Seu irmão, Henrique III, o sucedeu. O partido protestante, ao invés de se enfraquecer após o massacre, tornou-se ainda mais forte e o rei se viu obrigado a legalizar esse culto. Também cedeu fortalezas em 6 províncias 75 e foi obrigado a reconhecer ter sido a noite de S. Bartolomeu arquitetada contra a vontade do rei. Nesse dia em que continuamos nossa história havia um baile no castelo de Angers. O duque patrocinou uma festa à aristocracia local em agradecimento à atenção dispensada. Encontramos muitos de nossos antigos conhecidos chegando de liteira, carruagem e até, discretamente, a pé vindos para essa festa. Em primeiro lugar aqui estava o conde de Saurmont, pálido e frio como sempre, somente seu olhar ganancioso revelava sua vontade. Não tirou os olhos da entrada do palácio e examinava todos os convidados chegando. O conde mudou seu traje, manifestando o desejo evidente de agradar com aparência. Sua roupa era de cor cinza claro e brilhantes valiosos eram exibidos em volta de seu pescoço e no cabo de seu punhal. Ao ver René de Beauchamp e Marillac entrando, Briand franziu as sobrancelhas. Encontrar o antigo noivo e o amigo de infância de Diana sempre lhe era desagradável, contudo, a chegada de Darmy acompanhado da filha e da esposa, o fez esquecer os 2 jovens. Ele se apressou em ir saudar as damas. 73. Uma comitiva numerosa e requintada o acompanhava. A presença deste pequeno, brilhante e refinado pedaço de corte, ao meio da estupidez provinciana, causou enorme efeito. Os citadinos não se cansavam de fazer belos passeios a cavalo, de caçar e de outros diversos eventos possíveis de proporcionar aos visitantes, pela nobreza de Angers 74. Segundo H. de F. Pag 378, em 1576, quando o Duque d'Alençon se tomou Duque d'Anjou, recebeu Anjou, Touraine e Berry. Nr. 75. Conde de Navarra, mesmo sendo protestantes, também receberam governos, idem nota 74, nr. A noite de São Bartolomeu. 319. Com o passar dos anos, Lourença havia ficado ainda mais gorda. Agora ela se apresentava como uma massa disforme. Seus pequenos olhos negros quase desapareciam na enorme face flácida. Apesar disso, sua pretensão de ser bonita não havia absolutamente diminuído. Diana estava mais formosa do que nunca. Trajava um vestido branco simples, mas de uma elegância incomum. Caminhava ao lado da madrasta, sorrindo, mas sua expressão transmitia tristeza profunda e seus grandes olhos azuis observavam os presentes com indiferença e apatia. Enquanto Saurmont, René e outros convidados cumprimentavam Darmy e as damas, conversavam, a esperarem o duque. Vamos abrir um parênteses e contaremos todo o acontecido durante este intervalo de tempo. Darmy levou a filha ao convento onde fora criada. Na atmosfera calma e tranquila do retiro, sob a influência espiritual da Madre Odila, do Padre Gabriel e das boas irmãs, o forte desespero da moça, pouco a pouco, se transformou numa tristeza profunda e introspectiva. Sua postura frente ao mundo e às pessoas era de hostilidade e desconfiança. Pensava com amargura no minuto em que havia deixado o convento, esse lar de paz, para se mudar para a casa do pai. Por isso se sentiu aliviada quando, uns dias antes do barão vir buscá-la, recebeu uma carta de Clemência convidando-a para passar alguns meses no castelo de Montfort 320 J.W. Rochester. Seu filho, escrevia a condessa, definhava aos poucos, e ela se sentia infeliz e sozinha. Pedia insistentemente à amiga vir visitá-la. A princípio o barão João se mostrou descontente com o convite e ordenou à filha voltar para casa, mas, já a Madre Odila consentiu no desejo da moça e ele também acabou cedendo. Diana se deteve em casa de Clemência muito mais do que havia previsto.
O pequeno Luciano morreu lentamente de uma doença incurável no peito, e Diana não queria deixar a infeliz mãe num momento tão difícil. Quando perdera sua última esperança, morrendo pequeno, todos avaliavam que a mãe enlouqueceria. Mas uma perigosa doença, quase a levando ao túmulo, a mergulhou numa providencial apatia, salvando-a da insanidade. Quando finalmente Clemência se restabeleceu, comunicou a Diana ter resolvido tomar o hábito. Dentro de mim e ao meu redor tudo morreu, disse a jovem, o mundo me inspira pavor. Este castelo vazio, carregado de recordações desagradáveis só faz minha angústia aumentar dia a dia. Talvez sob o amparo do convento encontre eu a paz na alma. Sua decisão foi irrevogável, nem súplicas, nem apelos da família pretendendo casá-la com um primo herdeiro dos Montefort a demoveram. A chegada do novo senhor apenas fez a condessa abreviar a partida. Triste e calada, Diana retornou à casa paterna. Ela não deixara o luto e continuava a levar uma vida de convento. Seu relacionamento com a madrasta era frio e, do conde de Saurmont, frequentador do castelo, fugia sempre que possível. A noite de São Bartolomeu. 321 nos olhos tristes de Briand ela via paixão não haver ainda se apagado e sentia seu pai e Lourença quererem muito vê-la casada com este homem rico e conceituado. Alguns meses antes do dia da retomada de nossa narrativa, Diana com alguma alegria, soube Clemência ser agora Mãe Maria, vindo dar a benção do grande convento às noivas de origem nobre, moradoras perto de Angers. Ao saber da chegada da amiga, visitou algumas vezes. Não menos satisfação lhe deu a chegada de René de Beauchamp, a quem não via desde sua partida de Paris com Marillac. Durante esses anos, o belo Visconde teve uma vida agitada e confusa. Tão breve se recuperou, seu primeiro cuidado foi romper com Marion. A carta traiçoeira provava as intenções de matá-lo. Isto ajudou René a dobrar a Viscondessa, terminando ela em cair na própria armadilha. Ficando livre, Beauchamp se lançou a uma vida agitada de aventuras, além de tomar parte ativa em todas as intrigas da época. A morte de um primo lhe deixou grande herança, obrigando-o a vir a Angers. Ele se apressou em visitar sua amiga no convento, sem saber se ela havia voltado ao castelo d'Army. O encontro com Diana causou estranha e inexplicável sensação ao Visconde. A moça lhe encantou. A beleza meiga e original subjugou seus sentimentos. A inteligência aguda e brilhante, juntamente com sua bondade inata, atraíram o rapaz. Por outro lado, surgia em sua alma um sentimento muito próximo ao ódio, principalmente com relação às 3 semanas passadas como ferido, nos aposentos dela. O desespero dela, a tristeza sem fim e o amor profundo que 322 J.W. Rochester. Raul lhe inspirava tudo isso irritava René, como se fosse ofensa pessoal, por ele não poder confortar a moça na perda de Raul. Quando Raul estava vivo, odiou esse maldito Guenote, e agora a morte dele barrava seu caminho à felicidade. Toda vez que seu olhar pousava nos olhos tristes e lacrimosos de Diana, essa irritação era despertada. Mas, quanto mais se asserenava, mais seu pensamento perdia esta aflição. Para que se desesperar? É preciso apenas se separar de Marion. Acaso o tempo, esse grande curador, não havia sido melhor companheiro enquanto Raul existia, pegando sua sede de felicidade? É só preciso esperar com paciência. E o rapaz levou seu plano adiante, dada a paciência em comum ser uma de suas melhores qualidades, quando as coisas corriam em direção ao objetivo almejado. Além disso, tinha a excepcional qualidade de preencher o tempo de maneira agradável, enquanto esperava. A mistura das qualidades más e boas do Visconde, mal ensinadas pelos acontecimentos que o abalaram, fizeram dele um egoísta orgulhoso, muito garboso de sua bela aparência, sua riqueza e de seus sucessos mundanos. Não admitia a ideia de estar agindo mal e conservava uma animosidade invencível a qualquer um, em sua opinião, que o ofendesse ou humilhasse. Durante sua estadia no palácio, o Visconde experimentou todos os vícios e venenos da sociedade depravada da época. Chegando à saciedade, ele concluiu ser o comportamento desregrado nocivo e ser hora de ter vida feliz e tranquila. Para isso Diana estava em seus planos.
René decidiu lhe fazer a proposta, tão cedo a visse e se certificasse e encontrá-la calma. Havia se colocado como amigo de infância e possuía os direitos de uma noite de São Bartolomeu. 323 Irmão, aliás, Diana nem pensava em negar isso. Ela gostava dele e tinha plena confiança no amigo de jogos de infância, sabia ele. Entre os jovens havia o melhor relacionamento e René, caladamente, se divertia com os ciúmes e a raiva de Saurmont. Com a chegada do Duque d'Anjou, o Visconde deixou um pouco Diana. Encontrou vários amigos na comitiva do Duque, e refletidamente, se deixou levar por eles a vida de aventuras. Mas, vendo Diana no baile, adquiriu um pouco de lucidez. Ficou perto dela e, conversando alegremente, lhe mostrou um lado desconhecido dela. A chegada do Duque interrompeu as conversas. Saudando os hóspedes e se dirigindo com frases gentis a este ou aquele, o Duque d'Anjou calmamente percorreu todo o salão. Deteve-se junto à família Darmy e seu olhar surpreso se fixou na figura grosseira de Lourença, pois esta, depois de perder a noção do que era respeito, com sensatez, fez uma reverência tão exagerada que quase caiu de joelhos aos pés do príncipe. Contendo com muito esforço o riso, Francisco virou-se para outro lado. Nesse exato minuto seu olhar se deteve em Diana, visivelmente embaraçada devido à cena ridícula da madrasta, cumprimentando confusa. Os olhos do Duque se inflamaram de admiração. Inclinando-se amavelmente à jovem, encetou com ela uma animada conversa. Ao saber seu nome, se admirou por não tê-la notado na cor de Carlos IX. Durante todo o resto do baile nitidamente distinguiu Diana entre os demais. 324 J.W. Rochezir. Despertando terríveis ciúmes em René e Briand. Pela primeira vez os dois rivais experimentavam o mesmo sentimento. Nenhum deles confiava no Duque, o qual era conhecido por todos pela volúpia e ousadia cínica no relacionamento com as mulheres. A suspeita dos jovens aumentou quando, 2 dias depois, o Duque, voltando da caça, parou no castelo Darmy e pediu algo para se refrescar. Cheia de orgulho, Lourença se colocou ela própria à disposição. Mas o Duque só tinha olhos para Diana, que o recebeu com amabilidade tão fria quanto permitiam as circunstâncias e a posição do hóspede. O Duque não era o tipo de pessoa paciente. Foi tomado por um terrível capricho por Diana, e a qualquer preço queria possuí-la. Vendo a inacessibilidade da moça, resolveu empregar a força. Com este objetivo passou a se aproximar de Lourença. Já à primeira vista ele percebeu ser essa inteligência mais exatamente a arma necessária. Alguns dias depois, Diana lia sozinha em seu quarto, Darmy de manhã cedo fora para Angers e Lourença havia comunicado não estar se sentindo bem, por isso ia ficar na cama. O ruído de passos e o estalar de ramos secos fizeram a moça erguer a cabeça. Pode-se imaginar o pavor sentido por ela quando um homem entrou em seu quarto pela janela. Gritando alto, ela se lançou à porta, mas o desconhecido a alcançou e apanhou pelo braço. Ainda gritando, começou a lutar, porém mais 3 raptores adentraram o aposento. Quando Gabriela chegou, alertada pelo alarido, a porta estava trancada. Em um instante os 4 levaram Diana enrolada numa capa e correram pelo jardim para uma abertura na parede. A noite de São Bartolomeu. 325. Do outro lado os cavalos os esperavam. Um deles levou Diana consigo na sela e depois, a trote rápido, se dirigiram a Angers. Quando ela voltou-se, estava deitada numa cama larga, de colunas, num grande quarto arqueado, iluminado por 2 velas de cera encontradas sobre a mesa. Seu primeiro movimento foi saltar da cama e correr à porta, no entanto estava trancada. Quando a moça se convenceu ser prisioneira nesse lugar desconhecido, foi tomada pelo pavor. Vertendo lágrimas, ela se atirou à mesa. Ninguém veio vê-la. Pouco a pouco voltou a ter calma e a refletir sobre sua condição. Ela tinha certeza de ter sido o Duque o responsável, pois não haveria outra pessoa com uma casa assim tão grande e confortável. Procurou aflita o estilete que sempre levava consigo para se precaver de Briand. Ao encontrá-lo, suspirou aliviada. Em último caso poderei me matar, murmurou, escondendo a arma cuidadosamente.
Mal acabara de ajeitar o vestido, a porta foi aberta e entrou o Duque 76. Estava muito bem vestido e sua cara rosada indicava vir ele de um farto jantar. Ao correr na direção de Diana, esta recuou até a janela, ele caiu de joelhos e, esforçando-se por abraçá-la, disse: "Eu a amo, Diana. Seus cabelos dourados me tiraram a razão. Concorde em ser minha." 326 W. Rochester. Vendo a repugnante figura de Francisco tão próxima a si, sentiu tamanha aversão que quase se esqueceu ser ele quem era. O sangue lhe subiu à cabeça, vermelha de raiva empurrou com força o duque e gritou com voz pungente: "É uma vergonha para o senhor, majestade, se utilizar de tanta violência contra uma mulher indefesa. Coloque-me em liberdade agora mesmo. Não sou uma escrava para ser tratada assim. Não quero seu amor e se não me soltar me matarei ou o matarei, sim. Sim, sim. Pax de eu, como dizia meu falecido irmão Carlos, a ira torna ainda mais bela, Diana. Você tem de ser minha, nunca. E melhor morrer que ser amante, mesmo sendo do filho da França, Diana replicou com ardor. E se casássemos legalmente, disse meio rindo, meio irritado Francisco. Escute, Diana, seja sensata e não empregue mal sua beleza, meus sentimentos me levam à loucura. Ame-me e lhe serei fiel até a morte. A felicidade não é suficiente para um amor mútuo. Touche Diane de Poitiers 77 acaso não foram generosos, amados e queridos por todos, sem qualquer formalidade vazia? 76. Em Le Siècle de Renaissance, pague 247, há um esboço do Duque d'Alençon, agora Duque d'Anjou, Francisco, último filho de Catarina de Médicis, o raptor de Diana, pequeno, rechonchudo, muito moreno com cabelos pretos encaracolados. Às vezes amável e jovial, de outras, turbulento, atrapalhado e agitado. Tinha ciúme da preferência da mãe por Henrique I, seu irmão rei. NR 77. Muito difícil se ter certeza do que se traía. O segundo nome soa como Diane de Poitiers. Esta viúva conseguiu conquistar o pai deste Duque d'Anjou, o então rei Henrique II, marido de. Falando isso, se aproximou da moça e tentou puxá-la a seu encontro, mas ela deu um salto para trás e, sacando o estilete, gritou: "A noite de São Bartolomeu. 327 Não me toque." Ao ver a arma, o duque recuou e, depois de entreabrir a porta, falou: "Acalme-se, maravilhosa criança. Neste exato minuto me retiro. As mulheres, como os gatos, não devem ser irritados demais, se não se deseja ser arranhado. Espero amanhã você estar com ânimo mais conciliador." Ao ficar a sós, Diana a princípio suspirou aliviada, mas ao se lembrar de sua volta na manhã seguinte, começou a chorar. Pouco depois chegou uma mulher lhe servindo jantar e se colocando à sua disposição. A moça temia tocar na comida e, sem ter confiança na mulher desconhecida, recusou tudo. Diana passou a madrugada no sofá, sem se trocar. Mas ninguém a perturbou. O dia seguinte foi tranquilo. O duque chegou apenas à noite. Desta vez mudou completamente a maneira de se dirigir a ela. Com expressões apaixonadas, mas sem passar dos limites do respeito, disse a Diana não ter se ofendido absolutamente pela maneira como ela havia se dirigido a ele na noite anterior e, inspirado pelas virtudes e beleza da moça, pensando bem, decidira se casar com ela. "Jamais", disse ele com ardor, "encontrarei uma mulher melhor e mais digna. Mas o casamento deverá ser secreto, enquanto eu não preparar meu irmão, o rei, não receberei indulto pelo ato de minha própria vontade. Maior prova de amor não poderei lhe dar, Diana, mas espero ser suficiente para pôr fim à sua desconfiança. Esta honra é merecida e demasiado grande para eu poder recebê-la, senhor. Como pode a filha de um provinciano de Angers pretender se casar com o filho da França? Um grandioso futuro aguarda e o fará esquecer uma jovem tão insignificante como eu. Seja bondoso, generoso, me restitua a liberdade." Diana respondeu com lágrimas nos olhos. 328 O duque de nada queria saber e disse ser preferível a morte a perdê-la. Insistiu em se casar e afirmou que ela só deixaria o castelo de Angers sendo sua esposa.
Passaram-se 4 dias de tristeza mortal para ela, mas o duque recolocava sua exigência e, com muita paixão, a convencia a concordar com o casamento. Ela não sabia. Catarina, sendo sua amante até a morte deste. Quanto ao Tuche, imaginamos ser um nome carinhoso, pelo qual Diane de Poitiers chamava o rei, seu amante. N.R. Mas o que fazer? Estava morrendo de fome, pois havia comido somente alguns ovos e beber um pouco de água, por temer algum narcótico no vinho ou em alguma comida. Na noite do 4º dia, ao sair o duque, Diana estava tão desesperada, que começou a bater a cabeça na parede. Tinha imensa aversão a Francisco e a ideia de se casar com ele apavorava. Em pranto copioso caiu na cadeira. De súbito o ruído da porta se entreabrindo a tirou do torpor. Mas mal ergueu os olhos, ela se atirou com alegria ao homem que entrava. René! Caro René! Salve-me, gritava ela, vim para isso. Preciso conversar com você a respeito de coisas importantes, respondeu o Visconde beijando, como de costume, fraternalmente. Oh! Como me sinto aliviada! Você me encontrou, isso não foi fácil. Ainda seu rapto é o assunto mais comentado de Angels e foi muito difícil chegar até aqui. Mas, quando o desejo é forte, sempre se alcança o objetivo. Que aparência é doentia, Diana. Como você emagreceu. A noite de São Bartolomeu. 329 realmente. Tenho medo de aceitar a comida e por isso estou morrendo de fome, disse ela recomeçando a chorar. Espere, Diana. Esse problema é fácil de se resolver, disse René, dirigindo-se rapidamente à porta. Passados 15 minutos ele voltou com vinho e doces. Coma sem nada a temer e depois conversaremos, disse ele sorrindo. Ao terminar o jantar improvisado, Diana havia recuperado a coragem e a tranquilidade, contou a seu amigo como as coisas tinham se passado entre ela e o duque. Então foi assim que aconteceu? Quanto ao famigerado casamento, posso lhe dizer, o duque quer enganá-la esperando você se acalmar. O casamento está arranjado, as testemunhas serão um encarregado Dorely e seus 2 irmãos, homens da confiança dele. Todos esses detalhes tomei conhecimento através de um amigo integrante da comitiva do duque. Então vim para salvá-la, mas como? Perguntou Diana, ao mesmo tempo ficando pálida. Só existe um meio de se livrar do duque, é casar-se comigo. A comédia infame perderá então qualquer sentido. Nem mesmo Sr. Danjou se atreverá a empregar a força contra uma mulher do palácio. Diana, você deve fingir aceitar a proposta do duque. Trate-o bem. Quando a desconfiança dele houver sido vencida, você, 1 hora antes da cerimônia, se juntará a outro, refugiando-se em seu castelo. Mas, quem será esse outro desejoso de se casar comigo? Murmurou desconcertada ouvindo. O Visconde sorriu. Um olhar ardente e ao mesmo tempo malicioso se fixou nos olhos perturbados do moço. 330 O outro serei eu, Diana, caso aceite receber minha fidelidade. Seu amor e suas recordações pertencem a Raul de Montfort, sei disso. Meu coração também sofreu terrível decepção. Todavia nos conhecemos há tanto tempo e nosso amor é tão verdadeiro e profundo. Certamente nos assegurará uma serena felicidade. Nos momentos em que o amor não for suficiente, a amizade estará presente. Acredite em mim. Concorde em ser minha esposa e me conceda o direito de defender sua honra e seu futuro. O discurso do Visconde fora preparado com muita astúcia. Respeitando a memória de Raul e não exigindo amor, ganhou a confiança e livrou-se da necessidade de confessar a paixão inspirada por sua beleza. Ela lhe seria reconhecida pelo generoso auxílio e, ao mesmo tempo, não estaria no direito de lhe exigir mais do que ele próprio lhe poderia dar. Tudo isso garantia a René uma dose de liberdade no caso de cair devido às fraquezas humanas ou de seu amor por Diana se apagar com o tempo. A pobre Diana não suspeitava das segundas intenções e silêncios de René, ele estava demonstrando ser muito honesto e bom. Sua proposta se apresentou como sendo de tal grandiosidade de amor ressado que ela foi tocada no mais fundo da alma. Meu bom René. Certamente aceito sua proposta. Depois de Raul, o único com quem poderia me casar seria você.
Esteja certo de toda a minha dedicação para poder provar minha gratidão e fazê-lo feliz o quanto possa, respondeu emocionada. A noite de São Bartolomeu. 331 O Visconde apertou tão ardentemente contra seu coração que quase esqueceu haver feito a posposta por amizade. No entanto, Diana estava muito emocionada para perceber este detalhe. Após as primeiras palavras de desabafo, os jovens passaram a conversar amigavelmente e a combinar os detalhes do casamento e da fuga. Os dias seguintes foram alegres. Confiando no seu futuro, Diana já começava a se divertir com a aventura. Fazia seu papel com muita perfeição diante do Duque, conseguindo enganá-lo, fazendo pensar estar ela seduzida pela ideia de ser a esposa do Duque d'Anjou. Ele a encheu de presentes e marcou o dia do casamento, para cuja realização aguardava apenas a chegada de seu encarregado Dorili, o qual havia viajado a negócios. O Duque não desconfiava das vindas de René após suas saídas. O rapaz passava pela guarda desta ala do castelo, porque o sargento encarregado da segurança havia trabalhado para o avô do Visconde e era muito fiel a René. O moço disse a Diana das intenções do Duque e lhe contou seus preparativos para a fuga. O rapto de Diana provocou grande alvoroço em Angers. Logo as pessoas deduziram quem poderia ser o raptor do Duque d'Anjou. Mas como o assunto se referia a uma família em particular, ninguém se atrevia a empreender uma contenda com personagem tão importante, em defesa de uma mulher cujos parentes haviam se omitido. O barão Darmy adoeceu de desgosto e ficou acamado. Lourença se mostrava desesperada diante das pessoas, porém não se movia do castelo e quando a sós, considerava um triunfo ter Dorili contado com ela para a cumplicidade do rapto. 332 Em compensação, Briande, ao saber do ocorrido, quase enlouqueceu. Tinha certeza da participação ativa de Lourença no sucedido. Sentia ódio dessa mulher, apesar da influência por ela exercida sobre ele. Sentia seu ódio aumentar ainda mais. O conde, contudo, não era pessoa de ficar com braços cruzados, foi a Angers. Distribuiu dinheiro grosso, tomou conhecimento de tudo, quanto se falava sobre o assunto, tendo subornado inclusive a mulher do sargento encarregado da questão, ficou sabendo através dela tanto do plano do Duque, quanto das intenções de René. Em sua mente engenhosa imediatamente delineou um plano que, se tivesse sucesso, lhe traria plena realização de seus desejos. Mas, antes de agir, resolveu garantir a colaboração de Darmy, que sabia não ser difícil conseguir. Assim se dirigiu ao castelo Darmy para expor ao barão seu plano, como o havia elaborado. Se, como penso, Beauchamp parar no hotel, ele acordará só quando Diana já se tenha tornado oficialmente a Condessa de Saurmont, terminou Briande. Após ouvir o plano, o barão balançou a cabeça preocupado, e claro, meu caro Briande, ninguém lhe deseja mais êxito do que eu. A coisa mais querida para mim após Diana se livrar do covarde rapto do Duque é de se fazer mulher de um homem tão importante quanto você. Só temo nada poder deter René. Ele ama minha filha e naturalmente não pararia numa má pousada a caminho da igreja. O conde sorriu e deu uma gargalhada zombeteira. A noite de São Bartolomeu. 333 Sua resposta, barão, mostra o quanto mal conhece Beauchamp. Não há no mundo uma pessoa mais esmerada, complacente e de raciocínio tão lento quanto René. Nem o amor, nem dúvidas o detêm se as coisas estão correndo rumo à satisfação de suas fantasias. A pousada Rabo do Diabo se encontra exatamente a meio caminho. Entusiasmado e cansado, René obrigatoriamente passará por ela para repousar e beber um copo de vinho. O resto caberá a mim. Eu lhe prepararei um chamariz bem tentador para ele cair nessa tentação no mesmo instante. O Visconde pensa que Diana sempre lhe pertencerá e ficará, espera ele, livre de aborrecimentos. Darmy se animou imediatamente com a conversa. Foi ao encontro de René e com lágrimas de amargura lhe implorou ajudá-lo a achar e salvar a filha. O barão inclusive o chamava por ter sido amigo de infância de Diana. O moço não desconfiou da mudança do pai. Tranquilizou-o quanto a Diana e lhe disse estar preparado. O barão o abraçou calorosamente, agradecendo, e pediu para deixá-lo inteirado de como caminhavam as coisas, dado que gostaria de participar do casamento e parabenizá-lo.
Ao relatar sua conversa com René, o barão arrancou os sorrisos de satisfação de Briand. E naquele momento Saurmont começou a preparar a armadilha para livrar-se do rapaz. Primeiramente se dirigiu aos ciganos instalados em São Germano. No acampamento viu uma cigana de rara beleza, ótima presa para René. A seguir o conde se entendeu com o pai e o irmão da cigana para que todos tirassem lucro do plano. Ficou combinado então que Topsy e os dois ciganos se dirigiriam no dia combinado a um hotel, cujo dono os ajudaria. 334. Tendo acertado isso, Briand tratou de arrumar o castelo de forma requintada, preparando-se para receber a nova proprietária. Tinha certeza em seu plano, por estar confiante no desleixo e volúpia do Visconde. Quanto a Diana, naturalmente se resignaria com o destino, depois de ter se tornado condessa de Saurmont, sabendo da fatalidade de seu noivo que a desprezara por uma simples cigana. O dia marcado finalmente chegou, deixando Briand em aguda ansiedade. Atormentado pela intranquilidade interior, ele deixou o castelo para passear pelo bosque. Quando decidiu voltar para casa, encontrando-se já próximo do castelo, viu, surpreso, alguém saindo dos arbustos e vindo em sua direção. Sentiu ódio e apreensão quando reconheceu Henrique, a quem não via desde a noite de São Bartolomeu e julgava morto. O aparecimento do cigano em momento tão crítico foi tomado como um mau agouro. Contudo, dominando-se, estendeu a mão cumprimentando e, sorrindo, perguntou: "De onde você surgiu?" "Eu o procurei tanto, já o considerava morto." "Oh, foram tempos maravilhosos. Estive fazendo coisas tão boas que saí da França. Depois os fracassos começaram a me perseguir e retornei com alguns ciganos pensando que talvez sua generosidade pudesse me ajudar. Depois de ficar sabendo com Topsy de seus desejos para com Diana, achei poder ser útil e vim para oferecer meus préstimos e com prazer os aceito, e agora mesmo lhe contarei tudo." "Não é necessário, Sr. Briand. Antes de vir aqui tomei informações em Anjou e sei como andam as coisas", respondeu o cigano maliciosamente. A noite de São Bartolomeu. 335. Briand tremeu de ódio, sendo tomado por um desejo insano de se livrar para sempre deste perigoso cúmplice. Nesse instante passavam pela beira de um precipício de cuja encosta rolavam os seixos. Com a rapidez de um relâmpago, o conde aplicou um golpe fortíssimo na têmpora de Henrique, deixando-o atordoado na hora. Aproveitando-se disso, empurrou o cigano para o precipício. Henrique cambaleou, perdeu o equilíbrio e caiu. Após perdê-lo de vista, o conde esperou ainda alguns minutos para se certificar de não ouvir algo ou ver algum sinal de vida do cigano, no bosque, porém, o silêncio era completo. Certamente o canalha caiu na água. "Irá acordar do desmaio só no outro mundo", murmurou o conde. Sentia-se aliviado de um terrível peso e começou a cuidar dos últimos preparativos. Mas Henrique não estava morto. Rolou precipício abaixo, sob os baques das pedras e tocos de árvores até o rio, onde seu corpo foi retido pelos ramos de densos arbustos. Na correnteza caíram somente lascas de rocha, levando Briand ao erro. Henrique ficou desmaiado por umas 2 horas, tremendo de raiva, sentindo os membros doloridos, subiu a encosta e começou a arquitetar um plano de vingança. Sua primeira ideia foi não deixar Topsy participar, estragando a armadilha preparada, mas olhando o sol constatou ser tarde para ir ao hotel, mesmo tendo escondido seu cavalo na floresta. Naturalmente poderia contar a Diana quem eram Saurmont e Mailor a mesma pessoa. Açoitando o cavalo, decidiu enviar a uma aldeiazinha que se encontrava no caminho de René um mensageiro com uma carta, prevenindo o Visconde da intriga de Saurmont. 336. Conhecedor de cada cabana e de cada abrigo num raio de 100 léguas, o cigano logo encontrou um rapaz que por um escudo concordou em aguardar o Visconde lhe entregar a carta traiçoeira. Isso resolvido, Henrique, a trote rápido, se dirigiu a Anjou. Henrique conhecia a cela da moça e possuía um aliado no castelo. Mas, desta vez decidiu não pedir ajuda. Era uma noite escura, sem luar. Ninguém notou o cigano que se pôs numa canoa e se aproximou da janela do quarto de Diana. Esta janela dava para um fosso cheio de água. Com a agilidade de um gato, subiu até a canhoneira e entrou no terraço.
Diana lia, completamente vestida para a fuga. Ao seu lado havia uma máscara e uma capa. A janela alta e estreita não era defendida por grade. Sabendo não estar fechada, Henrique abriu silenciosamente, com certa dificuldade, entrou no quarto. Vendo alguém saltar para dentro, ela se levantou rapidamente, mas ao ver o desconhecido, gritou de medo. Henrique acalmou com algumas palavras de respeito e, sem perder tempo, começou a lhe contar o passado de Briande de Saurmont. Chegou inclusive a relatar o assassinato do Conde Guevara, quando debaixo da janela, se ouviu um assovio baixo. Pálida de medo, Diana parecia não mais ouvir nada, mas o cigano viu um homem mascarado, com um chapéu largo caído até os olhos, fazendo impacientemente sinais com as mãos para eles. Ao tirar a luva, se via em seu dedo um anel de safira que René sempre